Olá, gente! Neste vídeo vou recomendar um filme excelente para vocês. Esse filme foi baseado na história real da China, chamado Lenda de Banquete Hongmen. Um filme que conta uma história impressionante entre o rei Xiangyu e o imperador Liu Bang da dinastia Han. E a história começou assim. Mais de 10 anos depois que o primeiro imperador da China, Qin Shi Huang, unificou os 6 países, as leis da dinastia Qin eram muito severas e o povo vivia na miséria e estava exausto de sua tirania. Para derrubar o Império Qin, tanto Xiangyu como Liu Bang planejaram assassinar o imperador Qin em seu caminho para a cidade. Mas não esperavam que eles não fossem os únicos a assassinar Qin. A situação caótica levou ao fracasso do assassinato. Apesar do assassinato ter sido um fracasso, Liu Bang e Xiangyu se aliaram e formaram um exército rebelde juntos. Logo, a bela atriz do filme apareceu, Yu Ji, uma beleza incomparável. Era uma cantora. Ela irritou o general de Qin porque cantou a canção de Paz Zhu no restaurante. Nesse momento, Xiangyu apareceu e disse que ele ama a canção dela. Xiangyu disse que ele também era de Zhu. O general ordenou que Yu Ji tirasse suas roupas. Caso contrário, ele mataria Xiangyu. Para salvar a vida de Xiangyu, Yu Ji não teve escolha a não ser tirar as roupas. Xiangyu disse a Yu Ji: Não precisa fazer isso. Eu não quero envolver você. Então você gosta de mim? Tira toda a roupa, senão eu mato ele. Quer ficar comigo? Quero. Está brincando com fogo? Assim, Yu Ji e Xiangyu se apaixonaram, e assim começou a história de amor desse casal. Durante a luta contra os soldados de Qin no restaurante, Liu Bang chegou e ajudou Xiangyu a resistir aos soldados. E assim os dois se tornaram irmãos. A fim de derrubar a dinastia Qin, Xiangyu e Liu Bang formaram um exército rebelde. Eles elegeram o Rei Huai como imperador interino. O Rei Huai sabia que ambos eram ambiciosos e heróis na época. Ele não podia manipular os dois. Após que eles derrubam a dinastia Qin, com certeza ele seria eliminado. Então ele pensou em um truque venenoso. Em nome do imperador, ele fez um decreto. O primeiro que tomar o capital de Qin, cidade Xiangyang, será declarado Lorde de Qin. Assim, ele podia beneficiar com a briga dos dois líderes. Naquela época, Xiangyu tinha um exército imenso com muitos guerreiros corajosos, com quase 400 mil soldados, enquanto Liu Bang tinha apenas milhares de soldados. Xiangyu ordenou Liu Bang para proteger a sua esposa Yu Ji retornar à sua cidade natal. Liu Bang sabia que, comparado com Xiangyu, ele não tinha força para lutar contra Xiangyu. Então, ele não pretendia competir com Xiangyu pelo Lorde de Qin. Por isso, ele recebeu a ordem de Xiangyu para escoltar Yu Ji para casa. Mas os generais de Liu Bang, Xiao He, Fan Guai e os outros esperavam que Liu Bang pudesse competir com Xiangyu pelo Lorde e lutar pela justiça. Xiao He acreditava que Xiangyu era um tirano. Depois que Xiangyu tornasse imperador, o mundo seria o mesmo inferno e o povo sofreria. Liu Bang foi persuadido e ordenou a sua força para a direção da cidade Xiangyang. Liu Bang convenceu a majestade de Qin a se render em suas palavras benevolência e retidão. Assim, a cidade de Xiangyang foi ocupada por Liu Bang. Neste momento, Xiangyu estava em guerra com outra tropa de dinastia Qin.
Na hora de receber a notícia, ele ficou muito zangado. Depois de aniquilar o exército Qin, Xiang Yu mandou o seu exército diretamente para a cidade Xiangyang, querendo lutar com Liu Bang. Liu Bang estava muito preocupado, pois o exército de Xiang Yu era mais forte. Seus milhares de soldados não podiam lutar contra Xiang Yu exército. Porém, felizmente, com a ajuda de Xiao Rei, um conselheiro muito sábio chamado Zhang Liang foi apresentado para Liu Bang. E Zhang Liang ofereceu um plano para Liu Bang. O plano dele era espalhar rumores na cidade inteira, informando ao povo da cidade que, no dia em que o exército de Xiang Yu destrói a cidade, o povo estará sob ameaça de massacre. Dessa forma, Liu Bang ganhou apoio dos cidadãos. Quando Xiang Yu estava presente a atacar a cidade de Xiangyang, o seu conselheiro Fan Zheng chegou. Fan Zheng auxiliou a família Xiang Yu por 3 gerações. Ele acompanhou Xiang Yu desde jovem. Sempre ajudou Xiang Yu com problemas e tomar as decisões difíceis. Fan Zheng disse que não podia atacar a cidade diretamente. Os cidadãos lutariam contra você junto com Liu Bang. E o povo no mundo pensaria que você é cruel e se uniria contra você. Sugiro que você mande um assassino para assassinar o rei Huai primeiro. Em seguida, diga ao povo no mundo que o assassino foi enviado pelo Liu Bang e bota a culpa no Liu Bang. Então você vai organizar um banquete em Hongmen, convidar Liu Bang para participar e matar ele durante o banquete. Assim vamos justificar nosso ataque tudo por vingança pelo rei Huai. Fan Zheng fez um plano perfeito, mas ele não esperava que um traidor aparecesse no exército de Xiang Yu, um pequeno líder chamado Han Xin. Como Xiang Yu não o valorizava, numa noite ele foi no acampamento militar de Liu Bang sozinho. Han Xin disse que estava aqui para informar a estratégia sigilosa de Fan Zheng e Xiang Yu. O conselheiro Zhang Liang pediu que Han Xin protegesse o rei Huai e contasse ao rei Huai sobre a conspiração de Xiang Yu. O resto deles foram para Hongmen para participar do banquete. O banquete de Hongmen foi extremamente perigoso. Liu Bang e os seus generais foram desarmados. Ao enfrentar Xiang Yu no palácio de Hongmen, Liu Bang mostrou o seu respeito e a sua obediência tanto quanto possível para anestesiar Xiang Yu. Primeiro, Liu Bang entregou o selo imperial do Qin ao Xiang Yu. Depois disse que havia enviado um exército para proteger a sua esposa Yu Ji. Ao mesmo tempo, Zhang Liang convidou Fan Zheng para jogar um jogo de Go. Como Fan Zheng perdeu a visão, ele pediu para jogar sem ver as peças e jogar 5 jogos de uma vez. No entanto, os dois lados teve uma disputa para ver quem ia posicionar as peças primeiro. Para quem que sabe jogar jogo de Go sabe muito bem, quem vai posicionar as peças primeiro terá a vantagem. O general de Liu Bang Fan Kuai e o general de Xiang Yu Long Qi apostaram no número de dedos de Fan Kuai. Long Qi disse que Fan Kuai tinha 10 dedos, e Fan Kuai imediatamente arrancou um dedo dele com os seus dentes. Então Zhang Liang teve a chance de posicionar primeiro. Ambos são bons de jogo de Go. Foi difícil distinguir entre vencedor e perdedor. Xiang Yu ordenou que seu general Xiang Zhuang animasse o banquete com a dança das espadas, mas na verdade a intenção dele era matar Liu Bang. E o general de Liu Bang se adiantou para deter-o. Embora Zhang Liang seja muito talentoso, Fan Zheng já foi um mestre de Go e sua desenvoltura foi melhor do que Zhang Liang. Nos primeiros 4 jogos, Zhang Liang foi derrotado por Fan Zheng. Comparado com o primeiro conselheiro do mundo, Zhang Liang ainda foi imaduro. Forçados pela pressão de Fan Zheng, os seguidores de Liu Bang finalmente não conseguiram se conter. Eles pegaram as armas que haviam escondido com antecedência e começaram a lutar com os subordinados de Xiang Yu. Fan Zheng pediu ao Xiang Yu que matasse Liu Bang imediatamente,
Xiang Yu era um homem extremamente resistente. Depois de apenas algumas rodadas, Liu Bang foi derrotado por Xiang Yu. Quando Xiang Yu estava presente a matar Liu Bang, o general Han Xin chegou a tempo e deu o decreto de Rei Huai, finalmente salvou a vida de Liu Bang. Han Xin protegeu o Rei Huai e contou a ele sobre o plano de Xiang Yu. Para ajudar o Liu Bang, o Rei Huai fez o decreto. Han Xin estava correndo para Hongmen e finalmente chegou a tempo ao banquete. Xiang Yu sabia que Liu Bang não podia ser mais eliminado, então ele armou uma armadilha. Para poupar a vida dele, Liu Bang teve que matar o próprio conselheiro Zhang Liang. Caso contrário, ele mataria Liu Bang. Não teve a saída. Liu Bang escolheu erguer a sua espada para matar o Zhang Liang, mas foi impedido pelo Xiang Yu. No final, Zhang Liang ficou muito desapontado e, junto ao lado de Xiang Yu, se tornou o conselheiro de Xiang Yu. Depois disso, Xiang Yu entrou na cidade de Xiangyang e se reuniu com Youji. Zhang Liang fingia fazer conselhos para Xiang Yu, mas na verdade ele era o espião de Liu Bang e constantemente semeava a discórdia entre Xiang Yu e Fan Zheng. Xiang Yu era relativamente ingênuo, incapaz de ouvir as sugestões de lealdade do Fan Zheng. Sabendo que ele havia perdido a confiança de Xiang Yu, finalmente Fan Zheng deixou Xiang Yu. Como Fan Zheng havia ajudado muito a família Xiang Yu, Xiang Yu ficou muito triste quando se despediu com Fan Zheng. Ele ainda teve amor por suas relações. Fan Zheng deixou Xiang Yu com uma carta sigilosa quando ele partiu e disse a ele para abri-la se estiver em perigo. Em seguida, saiu lentamente do acampamento Xiang Yu. Depois de deixar de Xiang Yu, Fan Zheng entristeceu demais e gravemente ficou doente, morrendo em casa pouco depois. Após a morte de Fan Zheng, Zhang Liang voltou ao acampamento de Liu Bang e escreveu uma carta para todos os vassalos, dizendo que o conselheiro Fan Zheng serviu por 3 gerações à família Xiang Yu, mas foi descartado cruelmente como um cão sem dono, e finalmente morreu em casa. Na carta, Zhang Liang disse que os bons pássaros escolhem os melhores árvores quando desejam descansar, o que fez o povo todo pensar que o Xiang Yu era ingrato e cruel. Os 8 vassalos decidiram ajudar Liu Bang a derrotar Xiang Yu. Xiang Yu ficou zangado pela traição de Zhang Liang e preparou o exército imediatamente para atacar Liu Bang. Mas antes de enviar suas tropas, ele ordenou a morte do Rei Huai. Finalmente, irritou o povo do mundo. Eles e Liu Bang formaram uma aliança para lutar contra Xiang Yu. No dia da batalha decisiva, o seu adversário Han Xin, que havia sido desprezado por Xiang Yu, comandou todas as tropas para lutar contra o exército de Xiang Yu em nome da vingança do Rei Huai. No final da batalha, o exército de Xiang Yu foi derrotado. Xiang Yu levou os soldados restantes a recuar até o rio Wujiang, e eles foram cercados. Liu Bang ordenou que as pessoas tocassem a música do país Chu, e a música atingiu a mortal do exército de Xiang Yu. Nesse momento, Xiang Yu sabia que o seu tempo havia acabado. No final, cometeu suicídio perto da beira do rio Wujiang com a sua esposa Youji. Me empreste sua adaga. Eu posso matá-lo para que ele descanse em paz.
Meu amor, eu menti. Yuji! Nunca mais vamos nos separar. Você quer ficar comigo? Quero. Os soldados de Liu Bang vasculharam o acampamento de Xiang Yu e encontraram a carta sigilosa deixada por Fan Zheng antes. Depois de abrir a carta, ele ficou chocado com o conteúdo da carta. Consegui convencer Han Xin a se render. Espero que Milord aguente mais um tempo. Espere os reforços de Han Xin chegarem para salvar todos nós antes que seja tarde. Depois da vitória, prometi a Han Xin, Zhang Liang e outros que dividiríamos o mundo e as riquezas. Aguardo suas ordens e torço para que siga meu conselho. Desde o momento, Liu Bang ficou desconfiado e depois matou Han Xin e outros generais. Zhang Liang escapou e foi caçado. Um dia, Fan Kuai, o único general que não havia sido morto, encontrou Liu Bang e se perguntou por que Liu Bang matou os seus irmãos e nunca mais se encontrou com ele. Liu Bang não podia responder. Fan Kuai pensou que Liu Bang havia mentido para ele e finalmente cometeu suicídio na frente de Liu Bang. Milord, esse é o fim de tudo! Não, Fan Kuai! Muitos anos depois, quando Zhang Liang se encontrou com Liu Bang novamente, Liu Bang disse a Zhang Liang que tive medo todos os dias. Por tantos anos que não podia confiar em ninguém e não havia ninguém para reutilizar. A carta que Fan Zheng deixou antes de sua morte fez Liu Bang ficar desconfiado, não acreditando em ninguém, e o fez viver muitos anos sofrendo. Bom, esse é o fim desse filme. Ele não é apenas um filme de batalha. Precisamos prestar muita atenção aos detalhes para compreender as filosofias dele. Xiang Yu perdeu a guerra e o mundo devido a sua personagem de teimoso e orgulhoso nobre. Porém, ele venceu o amor de Yuji. Ao contrário, Liu Bang venceu a guerra e o mundo, se tornou o imperador, mas perdeu a confiança nos companheiros e no mundo. Ambos acabam se perdendo. Em alguns jogos, os dois lados acabam perdendo. Zhang Liang. Preciso perguntar. Temos mesmo que jogar um contra o outro?